Começando mais um vídeo aqui pro canal e essa parte minha, muita gente ainda não conhece, mas eu amo mexer com plantas, cuidar de bicho, ter animais e tudo mais. E isso já vem comigo desde quando eu era criança mesmo, porque eu sempre cresci assim em meio, né? Minha avó, por parte de pai, sempre teve plantas e muitos animais assim, né? No quintal, porco, galinha, vaca. E a minha avó, por parte de mãe, sempre gostou muito de planta, né? Ela nunca teve um espaço muito grande para plantar, mas sempre aproveitou bastante vaso e alguns pequenos espaços que tinha lá na casa para fazer jardim. Então essa paixão por planta já vem minha desde pequenininha mesmo, desde criança. Minha mãe não gosta muito, mas eu sempre fui apaixonada. E hoje é dia 1º de agosto, eu tô por aqui no lago e eu tô gravando o áudio depois pra vocês porque tava uma música tocando no fundo e eu creio que essa música ia dar aqui direito atrás no vídeo. Então por isso que eu tô gravando o áudio pra vocês. Há uns 6 meses atrás, mais ou menos, eu comprei 5 pacotinhos de muda de agapanto. Pra quem não conhece, vou deixar uma foto rodando aqui no cantinho. E elas eram bem pequenininhas e aí tinha 5 mudinhas, uma em cada saquinho. E aí eu plantei essas mudinhas e aí uns 6, 7 meses depois, agora, tá uma toceira bem grandona. E aí eu tirei uma toceira só e tava aqui com mais ou menos, eu acho que umas 10 mudas. E foi aonde eu peguei e separei elas, como vocês podem ver, muda por muda de novo e tô replantando. Então, um saquinho já me rendeu ali, né, 10 mudinhas. Acho que em torno disso daí, depois eu preciso contar ali pra confirmar pra vocês. Mas me rendeu várias mudas e aí eu tô espalhando aos poucos elas aqui pelo terreno. Esse terreno não é onde eu moro. É do lado de casa, como vocês podem ver, tem uma casa lá no fundo. E essa casa faz divisão com a minha, que fica lá próxima lá daqueles pinheiros. E daí aqui a gente tá formando aos poucos, a gente já veio plantando. Na verdade foi eu quem plantei tudo, né? Meu marido ele ajudou a plantar acho que umas 10 mudas mais ou menos. Porque o tempo dele é bem corrido e como eu amo mexer com essas coisas, então ele vai comprando e eu vou aproveitando o meu tempo livre pra vir plantando, replantando e fazendo as mudas e espalhando elas aqui pelo quintal. E na verdade o terreno só tá com o galinheiro pronto. E tem esse alambrado que é para as galinhas andar dentro. Só que elas estavam comendo todas as plantas, principalmente o pé de pêssego. Ela arrancou todas as folhas, o de pêssego e o de lixia também. Então elas estão um pouquinho presas e as que não estão aprontando tá ali solto, porque esse misturado tudo também briga, porque é galinha índia. E aí hoje eu tirei aqui o dia, eu vim tratar elas rapidinho e vim plantar uma muda de hibisco, que já fazia um tempão que tava num saquinho lá em casa, que eu tinha comprado. Um hibisco bonito, bem vermelho, e assim que ele der flores eu vou mostrar pra vocês. Então vamos acompanhando o processo, né? E aí eu peguei e olhei essa toceira ali de agapanto, e aí eu falei assim, quer saber, eu já vou começar a mexer nessa toceira de agapanto, porque depois aos pouquinhos a gente vai fazendo e vai ficando tudo pronto. E foi o que eu fiz. Me matei para tirar uma apenas, porque elas enraizam muito bem, mas você precisa tirar com bastante raiz, porque senão elas não pegam. Apesar de serem fáceis para pegar, se você não tirar com bastante raiz, né, tirar ali só a parte de cima que vocês vão ver ao longo desse vídeo, ela não pega. Precisa ter pelo menos uns toquinhos de raiz para conseguir dar certo. E aí aqui, como vocês podem ver, mudei o ângulo para vocês acompanhar. Eu comecei a plantar nessa parte. Esse não era um horário bem apropriado, porque estamos aqui no meio do dia, era mais ou menos umas 2 horas da tarde. E esse horário o sol tá bem forte, né? A não ser que seja um dia que esteja mais nublado, mais sombrinha, tipo, não esteja esse solzão forte. Mas aonde eu tava plantando aqui, como vocês podem ver, ele só dá sombra. Então, nessa parte do dia, depois que o sol vira, de agora em diante, ele só pega a sombra. Então não faz mal eu estar plantando as mudas aqui agora, e tanto é que depois eu vou molhar e vocês vão ver. E aí eu tava bem tranquilo ali plantando, nem fui preparada pra isso, não passei protetor solar nem nada. E não é bom, né, a gente ficar no sol sem protetor solar, sem uma proteção. E aí eu tava ali replantando essas mudas e eu plantei com um espaço mais ou menos de 50 centímetros entre uma e outra. Porque como eu falei pra vocês, conforme ela vai ficando mais velha, ela vai se reproduzindo e cada toceirinha dessa que eu plantei, que era uma muda, ela vai se formar várias mudas. Então assim, eu sempre vou tirando e vou replicando ela pelo terreno. E é muito linda essa planta, né? É uma pena que eu acho que ela só dá uma vez por ano. E eu não sou muito fã de planta que dá só uma vez por ano. Eu gosto de flores que dá assim, tipo, sempre. O hibisco o ano inteiro ela tá florida, né? E todo dia ela tem flor. Mas infelizmente não dá pra colocar hibisco pra todo lado. Se fosse pela minha vontade, eu colocaria. Mas aqui é um lugar onde tem
os pés de frutas, né? Então eu não posso colocar hibisco, porque hibisco ele forma uma árvore muito grande, plantado direto no chão. E elas iam vir aqui pra cima das frutíferas. Então por isso que eu não plantei o hibisco aqui. Aí eu plantei uma mudinha só nessa parte de dentro que vocês estão vendo, depois do alambrado. Aí ali tem um espaço legal, ele já pode crescer, né, do tamanho que ele quiser, ficar tranquilo, a gente vai apodando e vai dando tudo certo. Esse terreno aqui é um projeto do meu marido. Mais pra frente ele estar alugando, né, tipo, fazer um chalezinho aqui de aluguel, pra colocar sítio de aluguel mesmo pra pessoal de São Paulo vir aproveitar, pescar, comer itens ali, naturais que a gente vai colocar na horta, que a gente já tem a horta também. Até pra quem me segue lá no Instagram, acompanhou que da última vez que eu fiz, né, plantei as mudas ali na horta, encheu e teve, assim, verduras de tudo quanto é tipo. Teve vagem, alface, rúcula, agrião, couve, tem tomatinho ainda que tá produzindo, teve beterraba também que eu plantei, foi uma beleza. E eu só não replantei de novo ainda porque aqui tá na época do frio, e aí na época do frio as verduras parece que não vão muito bem. E também a gente tava improvisando o portão com uma telha de brasilite, e no fim essa telha caiu, quebrou, e era a única que a gente tinha por aqui, então o nosso portão acabou, a galinha invadiu a horta e comeu ali bastante coisa do restinho que ainda tinha, porque a gente estava aproveitando, né, o finalzinho da horta. Então a gente vai fazer o portão, e aí precisa ter um pouquinho de paciência, né, porque as coisas para construir são bem caras, e não tá muito fácil, né, as coisas, vai conquistando um pouco de cada vez. Então a gente colocou o portão nessa parte do alambrado, para as galinhas não escapar. E aí no fim elas estavam comendo todas as plantas de dentro. Acabamos deixando ela presa e era pra gente ter investido no portão da horta primeiro. Mas enfim, né? Vai dar tudo certo. E assim que o portão da horta estiver feito, eu vou voltar a mexer na horta, plantar as coisas de novo, que aí não vai ter perigo delas invadir e comer nada. Apesar que elas são bem danadas, viu? Tem que estar cortando a asa delas o tempo todo ali, de uma vez por semana, porque elas dão de voar e vai até pro terreno do vizinho. Então, como aqui a gente tá formando aos poucos, e eu costumo falar que o mais importante da casa é o jardim. E aqui espaço pra gente plantar e plantar mudas e tudo mais é o que não falta. E aí eu já tô formando esse jardim, eu acho que vai ficar lindo aqui, as frutíferas vão crescer e vai ficar bem bonito. E aí, enquanto eu tava ali plantando, os gansos pulou no lago e eu até me assustei. Aí eu gravei pra vocês um pedacinho e já voltei aqui pra lida porque tinha bastante mudinha ainda pra plantar. O bom aqui é que choveu esses dias e a terra tava bem encharcada, então tava bem fácil pra conseguir cavar. E eu gosto de trocar as mudas de lugar e plantar mudas novas depois que chove. E aí eu dou uma olhadinha na previsão quando tá mais friozinho, porque elas não sofrem tanto. E aí, aproveitando que a terra já tá molhada, você plantando nessa época é melhor ainda porque é mais fácil para ela se desenvolver. Caso contrário, quando você vai plantar na época do verão, tenta plantar no finalzinho da tarde e sempre tá regando ela na parte da manhã e na parte da tarde para conseguir desenvolver bem. Eu não tenho muita experiência com planta, tudo que eu sei sobre, eu fui pesquisando muito, vejo vídeos aqui no YouTube. E de repente, quando eu quero comprar alguma plantinha diferente, eu sempre venho e pesquiso como é que faz para cuidar dela. O agapanto, eu sei que ele vai bem em sol pleno, porque aonde eu tirei essa toceira para replantar aqui, era onde ele estava em sol pleno. Então, o dia inteiro ele estava com sol e a floração dele é uma vez mesmo por ano. Então, mas ele também vai bem em meia sombra. Essa parte que vocês estão vendo tá pegando sombra agora, mas na parte da manhã ela pega sol o dia inteiro. Então tá tranquilo, ele vai ir super bem aqui. E assim que ele for, né, desenvolvendo e tal, eu vou atualizando vocês, eu vou postando os vídeos por aqui. Então o meu intuito de abrir o canal aqui era mostrar essa parte da vida aqui que eu gosto muito de fazer. Não é só o crochê, né? Eu amo fazer o crochê, eu amo mexer com planta, eu amo fazer várias receitinhas. E é uma vidinha de campo mesmo que eu levo bem tranquila. E graças a Deus o crochê me possibilita isso, né? Me possibilita essa liberdade, a liberdade financeira. E também de estar trabalhando com o que eu amo e parar um pouquinho para ir fazer outras coisas que eu também adoro. Esse pé que vocês estão vendo ali atrás de mim é um pé de limão siciliano. E ele já deu esse ano. E eu plantei ele bem pequenininho, tinha em torno de uns 20 centímetros mais ou menos. E olha só o tamanhão que ele tá. Tá quase da minha altura. Como vocês podem ver, isso já não tiver da minha altura. E lá no fundo, do lado esquerdo,
que vocês estão vendo é um pé de pocã. Esse ano ele produziu demais, deu muitas mexericas, a gente aproveitou bastante. E quem aproveitou também foi as abelhas, que elas andou furando várias mexericas e aproveitando ali para tirar, né, o sumo ali da mexerica. E esse terreno aqui não tinha nada plantado, era só mato, muito mato. E o lago também, meu marido deu uma limpada boa, ele ficou bem grandão. Então eu acho que vai ficar bem legal aqui pra temporada, pra casal vir e passar um tempinho. E aí eu quero deixar a horta produzindo sempre, para que essas pessoas que venham consigam aproveitar. Mas isso, gente, é só um projeto, porque ainda não deu para sair tudo do papel. O que deu para fazer a gente já foi adiantando e estamos ali trabalhando para conseguir construir o restante. E apesar da nossa casa ser aqui perto também, eu fico ali em dúvida, né, de morar aqui no lago ou continuar morando lá. Mas aqui o projeto é para fazer, para alugar mesmo. E a gente tá tão pertinho, então, né, quando não tiver alugado dá pra gente vir aproveitar. Mas eu amo ter essa oportunidade de conseguir plantar. Lá na casa é menor, não tem muito espaço de terra para fazer jardim. Mas o espaço que tinha na minha eu já aproveitei tudo e plantei várias flores lá. E é isso que eu vivo postando lá no Instagram. Quem não me acompanha, eu vou deixar o link aqui para vocês conseguirem acompanhar. De hibisco eu tava com poucas mudas, então eu coloquei ali só 2 mudas no mesmo buraco que eu fiz ali para conseguir plantar. E uma eu sei que é vermelha e a outra cor eu não me lembro qual era. Então vai ser uma surpresa a hora que nascer, porque vão ficar 2 pés. Eu não sei se são as 2 flores são iguais, mas vai ficar 2 pés no mesmo lugar. E se as flores forem diferentes, elas vão se misturar. E o hibisco, para quem não conhece, ele dá uma árvore gigantesca quando está plantada no chão. Então tem que cuidar muito aonde é que vai plantar ele, porque ele se multiplica e cresce e vira árvore. Então não é muito aconselhável plantar ali, né, perto de muro, essas coisas, porque como ele fica muito grande, pode ser que até rache o muro ali. Então tem que prestar bastante atenção nas plantas que a gente vai plantar, porque às vezes a gente já compra uma planta pequenininha e aí quando você vai ver, ela já virou uma enorme, gigantesca. E bem ao fundo lá, tem um pé de limão cravo, limão vermelho, limão caipira, não sei como que vocês vão conhecer na região de vocês. Mas é aquele limãozinho tradicional que tem todo o quintal de vó, né? Costumo dizer assim. E tem o siciliano que tá mais próximo aqui de mim. E aquele lá no fundo parece que tá encostado lá no muro, mas ele tá encostado no alambrado da horta. É o limão cravo. É aquele limão cheiroso, né, que a gente fala. Uma delícia pra colocar na salada, fazer suco. Eu adoro. Então, com a oportunidade de colocar limão e frutas e tudo mais pro nosso uso, é o que a gente mais prioriza colocar. Mas aos poucos também, né, planta não tá muito barato hoje em dia pra gente estar comprando. Aos poucos a gente vai comprando as mudas e vai colocando também. Essas de agapanta, igual eu falei pra vocês, elas se multiplicaram, que eu comprei 5 mudinhas. E uma touceira já deu várias mudas, então aos poucos a gente vai espalhando elas pelo quintal. Basta ter paciência e eu amo acompanhar o processo. E aqui as mudas já estão todas plantadas, como vocês podem ver. E aqui nas minhas contas, acho que deu umas 9 mudas. E aí eu já aproveitei para molhar, igual eu falei para vocês. E já deixei tudo ok, porque agora eu vou voltar lá pro crochê. Vou embora para casa e aproveitar um pouquinho o finalzinho da tarde para fazer um crochê e depois fazer um pãozinho. E é isso, eu já vou encerrando esse vídeo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Deixa o like aí para mim saber e para mim gravar mais vídeos como esse para vocês também. Vou ficando por aqui e até o próximo.